Em primeiro lugar, cumprimentar o nosso Presidente da Câmara, o Emanuel Câmara, e em seu nome cumprimentar toda a equipa da variação. Cumprimentar o Emanuel Jardim Fernandes, Presidente da Assembleia Municipal, e em seu nome também cumprimentar todos os nossos autarcas na Assembleia Municipal. Cumprimentar o Sr. Tito e em seu nome deixar os cumprimentos a todo o elenco executivo da Junta de Freguesia do Portonês. Saudar também o Orlando Fernandes e em seu nome também deixar os cumprimentos a todos os membros da Assembleia de Freguesia do Seixal. E cumprimentar o Lino da Conceição, nosso líder parlamentar na Assembleia Municipal do Portonês. Cumprimentar o Carlos Pereira, nosso líder parlamentar na Assembleia Regional. Cumprimentar os membros do secretariado do PS e deputados. E cumprimentar cada um de vós pelo trabalho que têm feito em prol do Partido Socialista, quer no Conselho do Portonês, quer em toda a região. O Emanuel ganhou a Câmara do Portonês há um ano atrás, mas desta vez a mudança não foi uma mudança reduzida a um concelho. Ganhamos no Portonês, mas a mudança existiu também aqui ao lado em São Vicente, ocorreu em Santana, conquistamos Machico, ganhamos o Porto Santo, houve mudança em Santa Cruz e ganhamos o Funchal. A mudança foi geral. Hoje, os autarcas da oposição têm responsabilidade na Madeira e no Porto Santo, ou seja, têm sobre a sua alçada 74% da população. Ou seja, nos seus órgãos que se responsabilizam por estes concelhos, têm sob sua responsabilidade 74% dos madeirenses e dos porto-santenses. Do outro lado, nós sabemos, o PSD ainda ganhou 4 câmaras municipais, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol e Calheta, que representam 26% da população da Madeira e do Porto Santo. E por aqui já vimos a força da mudança das últimas eleições. E nós fizemos, de facto, uma mudança histórica o ano passado. Mas temos hoje uma grande responsabilidade, que é de construir uma alternativa e fazer a mudança que a Madeira precisa no próximo ano, em 2015. E é por isso que, caras e caros amigos, quando olhamos para estes 40 anos da nossa história da Madeira e do Porto Santo, e olhamos para aquilo que foi a governação do PSD durante 40 anos, com maiorias absolutas ininterruptas, a forma como nos entregam hoje a Madeira e o Porto Santo. Nós olhamos para a Madeira e para o Porto Santo, depois dos milhões que vieram da União Europeia, do Estado e do nosso suor, dos nossos impostos, o PSD conseguiu aquilo que se achava impensável, foi criar uma região autónoma da Madeira com grandes dificuldades financeiras, endividada e sem condições de arranjar trabalho para os filhos que esta terra, que estas duas ilhas viram nascer. E é por isso também, em nome daqueles que hoje vivem na Madeira e no Porto Santo, daqueles que antes de nós ajudaram a construir a Madeira e o Porto Santo que temos hoje, nós devemos colocar toda a nossa energia e toda a nossa força para, no próximo ano, pela primeira vez, fazermos a mudança na Madeira e no Porto Santo, no Governo Regional. Foi por isso que, no último congresso do partido, em janeiro de 2013, que perante vós coloquei um caminho. E o caminho é muito simples, é fazer essa mudança. E para fazer essa mudança, nós não a queremos fazer só. Queremos fazer com outras forças políticas e com outros partidos. E é por isso que, em Congresso, o que definimos foi uma estratégia de alianças com outros partidos. Nós não criamos barreiras a ninguém, não colocamos imposições. O que dissemos é que queremos todos que são a oposição nessa coligação, numa coligação alargada, porque todos nós, madeirenses e porto-santenses, militantes de partido ou não militantes, temos que ajudar a construir essa mudança e construir o futuro e salvar a Madeira.
E é por isso, caras e caros amigos, que nestas presidências abertas que tenho feito, e já passei por muitos concelhos da região autónoma da Madeira, o que tenho sentido é que cada dia que passa a mudança vai crescendo. Cada dia que passa as pessoas querem essa mudança. E é por isso que posso dizer aqui hoje que não tenho dúvidas nenhumas, para o ano o Partido Socialista liderará a Madeira e o Porto Santo. E gostaria de chamar a atenção para alguns pormenores da incompetência deste Governo. Nós ainda, a semana passada, tivemos a discutir a questão dos transportes na Madeira e a questão da liberalização dos transportes aéreos. Antes da liberalização, o Estado gastava com a Madeira 25 milhões de euros por ano para fazer face às nossas viagens para o continente. E a Madeira negociou com o Governo da República essa liberalização dos transportes. E negociou muito mal. E tinha estudos que indicavam que o Estado ia deixar de gastar tanto. E quando se senta à mesa das negociações, quem é Governo na Madeira tem que acautelar os interesses da região. O Estado pode querer poupar dinheiro connosco. Mas quem governa a Madeira sabe o que é viver numa ilha, sabe o que é ser um povo insular e as dificuldades que isso traz. E o Governo Regional negociou mal a liberalização. Não acautelou as viagens dos nossos estudantes e é por isso que olhamos hoje e fazemos uma consulta para uma viagem em dezembro e temos valores de 400, 500 e 600 euros. O Governo Regional não soube acautelar os interesses dos estudantes, não acautelou os interesses dos doentes que precisam de se deslocar ao continente, nem dos nossos atletas. Mas o que é grave é quando se sentam à mesa da negociação, negociarem tão mal. Porque desses 25 milhões, hoje o Estado só paga naquilo que é os transportes da Madeira 8 milhões. Ficam 17 milhões. 17 milhões que podiam ter conseguido várias coisas. Que a carga marítima que vem para a Madeira fosse mais barata. Deviam ter colocado isso na mesa das negociações com o Governo da República. Não fizeram. Poderiam ter colocado em cima da mesa para negociar a questão da carga nos transportes aéreos, para termos custos mais baixos nesses transportes. Poderiam ter colocado a questão do armas e de ligação marítima para o continente e desses 17 milhões dava para termos o armas aí a funcionar. Poderiam ter colocado nessa negociação a questão dos transportes marítimos para o Porto Santo. O Porto Santo vive muito daquilo que é o turismo interno e de quando lá vamos. E nós não podemos continuar a pagar 60 euros para irmos ao Porto Santo. E nessa negociação isso devia ter sido colocado. O Governo Regional o que fez foi fazer uma má negociação e entregou ao Estado 17 milhões de euros, quando poderia ter resolvido todos os problemas da Madeira em matéria de transportes. Uma região arquipelágica e insular como a nossa, para resolver os seus problemas e a questão central para o nosso desenvolvimento, que é o turismo, tem que ter como alicerce a questão dos transportes. Nenhuma região como a nossa se pode desenvolver sem transportes regulares, eficientes e baratos. E o Governo Regional aí falhou. É por isso que quando ainda vejo pessoas que olham para o PSD e acham que há pessoas lá competentes, esta é a imagem da competência deles. Mas esta é uma, mas há muitas. Este Governo Regional fez uns contratos aí, chamados contratos swap, que já nos fez perder 170 milhões de euros. A competência desta gente, quando fizeram a Marina do Lugar de Baixo, já nos fez perder 120 milhões de euros. E agora dizem que não há dinheiro para um hospital novo. Dizem que um dia haverá, mas é lá para o futuro. Só nestes dois erros que cometeram, este dinheiro dava para construir um hospital novo na região autónoma da Madeira. Mas por um lado, naqueles contratos ruinosos, deram esse dinheiro à banca e por outro lado, na Marina do Lugar de Baixo, atiraram ao mar. E é por isso que hoje a Madeira não tem um hospital novo, porque eles preferiram entregar à banca e cometer o erro de construir aquela marina. Mas há mais. Quando se olha para a competência daquela gente, e como ainda há gente que diz que a competência está daquele lado, nós olhamos para a nossa terra e olhamos para o número do desemprego, para as falências que têm existido, para o estado da nossa agricultura e das nossas pescas.
para as dificuldades que os madeirenses e porto-santenses hoje atravessam. Esse é o espelho, esse é o retrato da governação do PSD. Mas podemos olhar para aquilo que não conseguimos ver, que é uma dívida de mais de 6 mil milhões de euros. Uma dívida enorme, e quem vai ter que pagar não é Lisboa, não é Bruxelas, somos nós aqui que vivemos. E hoje, se no passado governos do Partido Socialista perdoaram a dívida da Madeira, está lá um governo do PSD e do CDS-PP, não perdoou a dívida da região autónoma da Madeira. Mas hoje os madeirenses têm a consciência de uma coisa, que se no passado, quando o governo regional cometeu erros, foi o PS a nível nacional que resolveu os problemas da Madeira e pagou a dívida da Madeira, os madeirenses perceberam uma coisa, com o governo de lá e com o governo de cá. É que quando o PSD comete erros, quem paga são os madeirenses e os porto-santenses. E, portanto, estes senhores não têm credibilidade nenhuma para negociar com Lisboa. Porque para o ano vamos ter 2 atos eleitorais. Vamos ter eleições nacionais e vamos ter eleições regionais, julgo eu primeiro que as nacionais. E nós temos um projeto muito simples. O nosso projeto, e ganhamos a um ano nas eleições autárquicas na Madeira, ganhamos aqui no Porto Menezes. O nosso projeto é ganhar as regionais para o ano e ganhar as nacionais. Porque há aqui uma coisa que hoje é indiscutível. Só o Partido Socialista tem credibilidade para negociar com o Governo a nível nacional. Porque se este Governo PSD, CDS-PP, não confiou nesta gente para gerir o apoio do Estado, um Governo do Partido Socialista também não confia. Porque quem andou a contas com a Justiça e quem andou a ocultar dívida não são pessoas sérias para se sentar com ninguém, nem em Portugal, nem na Europa. E é por isso que a mudança é importante. A mudança é importante, porque só com uma mudança é que vamos colocar a Madeira e o Porto Santo a crescer. E para resolver aquele problema que mais tenho ouvido em todos os concelhos da região, que é o problema do desemprego. E é por isso que o Partido Socialista diz, e temos dito, o novo quadro comunitário de apoios, nós não queremos que ele se transforme num monte de cimento e num monte de betão. Nós queremos que o próximo quadro comunitário de apoios vá, em especial, para as empresas, para criar postos de trabalho. Porque nós sabemos, a administração pública está condicionada no número de trabalhadores que pode contratar. Só a iniciativa privada é que nos pode criar postos de trabalho. E, portanto, os fundos comunitários têm que ser para isso, para lançar a nossa economia. Porque a dívida que temos hoje e os recursos financeiros sobra muito pouco para o investimento público. E é por isso que nós vamos utilizar este quadro comunitário para crescer, economicamente e para criar emprego. Mas há agora, e face àquilo que se está a passar dentro do PSD, andam à procura de um líder. E caras e caros amigos, eu vejo e tenho visto nos últimos meses um processo de branqueamento na região autónoma da Madeira. Não sei que produto é que estão a utilizar, se estão a usar o homo, se estão a usar a lexívia, mas há um processo de branqueamento em curso na Madeira e no Porto Santo. E veja-se isto, eu julgo que os nossos amigos se recordam muito bem, quando nós andávamos por aí, há 10 anos atrás, e o que é que diziam em relação ao Dr. Alberto João Jardim? Toda a gente nos dizia isto. O Dr. Alberto João Jardim é um homem bom. O que está à volta é que não presta. E era o Dr. Alberto João Jardim que ia a eleições. Veja-se o que se diz agora. O Dr. Alberto João Jardim não presta. Aqueles 6 que estão à volta é que são bons. Minhas senhoras e meus senhores, nós já percebemos o truque. É porque o Dr. Alberto João Jardim já não vai a eleições e pode ficar com as culpas todas. Os outros que estiveram ao lado deles e que eram os maus e que ajudaram a colocar a Madeira nesta situação, agora querem nos mostrar, depois de serem passados em lexívia, que afinal até são bons rapazes. Mas nós sabemos que a responsabilidade da Madeira estar nesta situação é do Dr. Alberto João Jardim, sim senhor, mas também é de todas estas pessoas que o acompanharam ao longo destes anos. Mas ficamos a saber também que o PSD tem 7 mil militantes na região autónoma da Madeira. Essa gente governou a Madeira e o Porto Santo ao longo de 40 anos. Mas a de Madeira e o Porto Santo têm 267 mil madeirenses. É neste momento e é para o ano que esses 7 mil madeirenses não vão governar. Mas os outros
260 mil madeirenses vão governar a Madeira e o Porto Santo pela primeira vez nestes 40 anos. É por isso que é estranho o que se está a passar na nossa terra. E é estranho que aqueles que ao longo dos anos estiveram ao lado do Dr. Alberto João Jardim e que sempre disseram maravilhas do Dr. Alberto João Jardim, sempre aplaudiram os seus discursos, sempre aplaudiram as suas políticas, todas as suas medidas, todos os seus erros, e que ao longo desses anos só viam maravilhas no homem. Agora só veem que o homem não presta, que errou completamente. Mas eu pergunto, esses senhores, esses chás que aplaudiam e que na altura só viam maravilhas e que agora querem o lugar dele, só veem barbaridades e que o homem foi mau, mentiam antes ou estão a mentir agora? Eu acho que mentiam antes e estão a mentir agora. O Partido Socialista, em relação a esta matéria, sempre disse e sempre apontou os erros da governação do PSD. Quando eles estavam todos a aplaudir, nós dissemos quais eram os erros. E elogiamos aquilo que estavam bem. Eles só diziam maravilhas. E de um momento para o outro, só dizem barbaridades. Nós sabemos reconhecer o que foi bem feito e sabemos reconhecer o que foi mal feito. A Madeira não precisa de pessoas que têm uma opinião em função da ocasião. Quando lhes interessa, mentem dizendo maravilhas. Quando já não lhes interessa, dizem inverdades, mentindo outra vez. E é por isso que esses chás que agora querem demonstrar que são diferentes do Dr. Alberto João Jardim, para nós continuam a ser chás Albertos Joãos que se vão candidatar em 2015. E, caras amigas e caros amigos, é o momento da mudança. Nós sentimos isso e estamos a construir isso. Eles estão convencidos, essas pessoas que hoje ainda se movimentam dentro do PSD, que vão ganhar as próximas eleições. Mas nós sabemos que eles vão perder as próximas eleições. Já o ano passado, uma parte do PSD julgou que iam ganhar tudo, que ia ser 11-0. Há uma parte do PSD que já sabe o que é perder eleições. Há outra parte que vai aprender para o ano o que é perder eleições. E os madeirenses vão aprender a fazer a mudança na Madeira. Para terminar, gostaria de dizer uma coisa. Democracia não é só eleições. Pode haver eleições e não ser democracia. Democracia não é os mesmos mandarem 10, mandarem 20, mandarem 30, mandarem 40 anos seguidos. Isso não é democracia. Democracia é quando se vai mudando de partido e que os responsáveis não podem ser os mesmos. E isto não pode o poder passar da velha senhora do antigo regime para os senhores da Madeira Nova e depois desses senhores passarem para os filhos. A Madeira não pode ser dividida entre a Madeira velha e a Madeira nova, entre a Madeira do passado e a Madeira do presente. Tem que existir lugar para todos. Infelizmente, nos últimos 40 anos, a Madeira foi de meia dúzia e foi de alguns. A partir do próximo ano, a Madeira será dos madeirenses e dos porto-santenses, será uma Madeira de todos. É por isso, para finalizar, que democracia é mudança. E não tenho dúvidas, caras e caros amigos, para o próximo ano o Partido Socialista será chamado a governar. Que os madeirenses e os porto-santenses irão fazer esta mudança. Porque qualquer um de nós sabe de uma coisa, 40 anos é muito tempo e não há jardinismo sem jardim, e para o ano vamos fazer a mudança que os porto-santenses e os madeirenses tanto anseiam e exigem de todos nós. Muito obrigado a todos, muito boa noite.